Oi, pessoal. Hoje nós vamos dar sequência aos sistemas socioeconômicos que o mundo viveu. E esse período da história, da economia mundial, da história mundial, ele ficou conhecido como mundo bipolar. Por que bipolar? Porque nós vivíamos dois polos antagônicos, duas realidades diferentes. E quando que começou a se falar em mundo bipolar? Foi a partir de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. O socialismo ele passou a ser um sistema forte, embora com um número menor, um número bastante reduzido de países, mas um sistema bastante forte, porque tinha a Rússia como a grande líder do sistema socialista. Então, a partir de 1945, o mundo ficou dividido em bipolar. Ele ficou conhecido como mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e mundo socialista, liderado pela, então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando que a Rússia deixou de ser Rússia e passou a ser chamada de União Soviética? Logo após a entrada do socialismo na Rússia. Foi em 17 e a partir de 1922 a Rússia já havia anexado 15 outros países vizinhos e essas repúblicas, esses países vizinhos, acabou então por mudar o nome. Então passou a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, União Soviética passou a liderar o mundo socialista. Estados Unidos passou a liderar o mundo capitalista. Daí, então, o termo mundo bipolar. Dois polos antagônicos com ideologias políticas e econômicas totalmente opostas. Como consequência dessa mudança no mundo, até o mapa mundi ele teve que ser redesenhado, como vocês vão ver agora aqui neste mapa que eu trouxe para vocês. A primeira característica dessa mudança no mundo, o mundo bipolar, que foi de 1945 até 1990, foi a divisão do mundo em três conjuntos. Quais são esses três conjuntos? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Mas quem era o primeiro mundo, quem era o segundo e quem era o terceiro mundo? Então, quando eu falo o primeiro mundo, nós vamos falar do mundo capitalista. O primeiro e o terceiro mundo, nós vamos falar do mundo capitalista, representado aqui pela cor amarela. Então, todos os países capitalistas, porém com uma diferença. Todos os países capitalistas desenvolvidos. O que é um país desenvolvido? É um país que tem uma autonomia econômica, que é industrializado, que tem um índice de desenvolvimento humano elevado, que ele ultrapassa os seus limites de fronteiras, levando indústrias para outros países. Então aí nós falamos do capitalismo desenvolvido, os países capitalistas desenvolvidos. Quais eram eles? Estados Unidos, o Canadá, aqui a Groenlândia, os países europeus, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. Esses eram os países capitalistas desenvolvidos, formados ou então formando o primeiro mundo. Aí vem o segundo mundo. Segundo mundo, representado aqui pela cor roxinha, rosa, essa cor rosinha aqui, vamos dizer que é rosa. Quais eram os países do segundo mundo? A União Soviética, a Europa Oriental. Nós falamos, que ocorreu todo um processo de mudanças. Alguns países aderiram, entraram como aliados ao socialismo, outros não ficaram, mantiveram-se aliados aos Estados Unidos. E
dentro da Europa, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, os países bálticos, uma partezinha aqui, né, da Alemanha, também ficou a Alemanha Oriental, a Polônia. Então, esses países do leste europeu passaram a fazer parte da União, ou melhor, do mundo socialista, ou da União Soviética. A China também um país socialista. Então eles ficaram caracterizados como países do segundo mundo. E aí o terceiro mundo. O terceiro mundo, todos esses países, essa cor marrom, mais clarinha e mais escura, que eram os países capitalistas subdesenvolvidos. Todos os países que eram dependentes dos países desenvolvidos. Primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. O grande polo de poder do mundo capitalista estava centralizado aqui nos Estados Unidos, que na verdade era o polo político maior do mundo capitalista, tanto do primeiro como do terceiro mundo. E o segundo mundo, o centro de poder estava na Rússia, chamada então União Soviética. A segunda consequência foi a Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Existe até muita brincadeira em torno desse termo, né? Guerra Fria. Acabou sendo assim muitas pérolas de vestibular. Alunos colocando, Guerra Fria foi a guerra do gelo, foi a guerra dos países gelados. Não é nada disso. Guerra Fria, porque foi um período de disputas estratégicas entre as duas superpotências que o mundo tinha, que comandava a política e a economia mundial nessa época, nesse período. Foram confrontos indiretos, então não chegou a acontecer uma guerra propriamente dita. Por isso que ficou conhecida como Guerra Fria. Mas, na verdade, nós podemos definir a Guerra Fria como um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica e ideológica. Mas eu vou um pouquinho além. Eu não falo que só até ideológica, também psicológica. Por quê? Porque a qualquer momento poderia acontecer uma terceira guerra mundial, tendo em vista que já havia acontecido na Primeira Guerra, Segunda Guerra, que terminou em 45, e poderia acontecer por quê? Por causa dessas ideologias diferenciadas. Essa Guerra Fria, ela gerava uma insegurança e uma instabilidade econômica, mas principalmente política, entre essas duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. O que nos faz acreditar que poderia ter acontecido uma possível guerra? Exatamente as consequências dessa Guerra Fria, os fatos que aconteceram durante esse período da Guerra Fria, como, por exemplo, a corrida armamentista. O que foi essa corrida armamentista? Foi uma corrida por construir cada vez mais arsenal de armas poderosos, assim como as armas nucleares. Tanto os Estados Unidos buscava mais tecnologia no setor armamentista, na indústria bélica, como a União Soviética. Só que com uma diferença, os Estados Unidos era uma potência muito grande. A União Soviética era uma potência, mas não tão grande quanto, né, com tantas reservas econômicas quanto os Estados Unidos. Então, na verdade, essa foi uma das coisas que o governo soviético pecou, porque ao invés de investir em indústrias para atender as necessidades da população, já que uma das coisas que o socialismo dizia era igualdade, era atender as necessidades da população. O governo esqueceu um pouco disso. Ele passou realmente a investir na indústria bélica e deixou de lado as demais necessidades da população.
Mas, enfim, a corrida armamentista foi um caso muito sério durante o período da Guerra Fria. Para manter essa corrida armamentista, surgiram duas alianças militares. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, que era o exército que existe até hoje, o exército capitalista. Qual era o objetivo? Defender todos os seus países aliados em caso de ataques inimigos. A União Soviética não ficou atrás, também criou o seu exército, o Pacto de Varsóvia, com o mesmo objetivo, só que de defender os países aliados ao mundo socialista. Então, OTAN e Pacto de Varsóvia foram grandes exércitos criados durante a Guerra Fria. Nesse período também ocorreu a divisão da Alemanha. A Alemanha ficou dividida em Alemanha capitalista, Alemanha ocidental e Alemanha socialista, Alemanha oriental. A Coreia é um outro exemplo, também foi dividida em Coreia do Norte, socialista, a que existe até hoje, e a Coreia do Sul, a capitalista. Nesse período também mais um fato aconteceu, aí já veio aqui para a América. A União Soviética, com permissão do governo, criou uma base militar em Cuba. Com a permissão, do governo de Fidel Castro, criou uma base militar em Cuba. E dentro desse momento, desse período, também não existia só a disputa por armas, também a disputa, a corrida espacial. Nós podemos dizer que durante esse período da Guerra Fria, ocorreram disputas de ordem por terra, por mar e pelo ar. Bom, gente, por hoje eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Mais uma vez eu reforço, não esqueçam dos exercícios, tá bom? E tragam para a sala de aula. Até mais!